Olá, Reginaldo. Boa Tudo noite. bem, querido? Boa noite, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, e com você? Tô ótimo, tô ótimo. Áudio e som tá tranquilo aí? Tá tranquilo. Na verdade, áudio e vídeo, né? Tá tudo Reginaldo, tranquilo. para a gente é uma alegria, viu? Te receber. Você que já nos ajudou tanto aqui na casa à distância, a gente tem agora a oportunidade de retomar um pouquinho dessa parceria. É uma grande alegria, viu? Para mim também é uma alegria, sabe, Murilo? Porque essa possibilidade de fazer os estudos online nos traz essa responsabilidade e flexibilidade de, às vezes, estar em mais lugares em um menor tempo. Porque um deslocamento faz que o tempo seja utilizado, né? E a gente consegue, às vezes, fazer trabalhos melhores e com mais casas ou com mais pessoas, porque a gente passa a ter um tempo mais disponível, sabe? Mas para mim também é uma alegria muito grande, né? Que nós estamos aqui envolvidos com a fé e cada dia mais estudando para que a gente possa melhorar, né? Que essa Isso aí. é a grande luta de todos nós, né? Melhorarmos Isso para aí. enfrentar as dificuldades. Então, gente, o Reginaldo, ele está de filho da Fraternidade Mundo Luz, uma fraternidade irmã nossa, muito querida, da onde temos muitos amigos trabalhadores. E o tema dessa noite que ele vai abordar para a gente é Imperativos da Fé. É um texto do Espírito Emmanuel, retirado do livro Confia e Segue, no seu capítulo 4. Então, para a gente iniciar e passar a palavra aí para o Reginaldo, vamos juntos elevar nosso pensamento a Jesus e rogar a esse bondoso amigo que esteja em nosso meio nesse momento, que esteja nos amparando e fortalecendo, fazendo de nós pessoas melhores, nos ajudando a abrir para o tema de estudo e que possamos renovar a nossa fé, as nossas energias nesses momentos. Pedimos especialmente, Jesus, pelo nosso amigo Reginaldo, que vai dirigir esse estudo, junto com seu mentor espiritual, para que ele possa conduzir da melhor forma possível, trazendo as palavras certas para os nossos corações. Fica conosco, divino amigo, hoje e sempre, que assim seja. Reginaldo, está com a palavra. Vamos lá, né? Agradecendo, né, essa oportunidade de trabalho, porque isso nos engrandece enormemente. E esperando, né, que o Mestre da Paz possa encontrar todos que nos acompanham em paz, né? Quando nós tratamos de um assunto que Emmanuel já simplesmente pelo título já nos leva a fazer várias reflexões. Que quando ele coloca os imperativos da fé, ele já nos coloca um aviso de que há alguma coisa aí que mesmo que nós não queiramos, nós a temos. Porque quando a gente busca a definição de imperativo, a gente vai ver que é uma coisa que se impõe, sem muita discussão. E a gente começa a meditar sobre isso, porque o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. Então, todas as vezes que nós lidamos com as questões do Espiritismo, a gente precisa passar a fazer perguntas em cima de perguntas, porque são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Porque todas as vezes que nós fazemos essa reflexão de que, à medida que nós vamos perguntando, a gente vai achando as respostas, mais perguntas, e o mundo vai se abrindo. E foi dessa maneira que surgiu o Espiritismo através de Allan Kardec, né? E é interessante porque quando a gente fala em filosofia, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo a questão dos precursores filósofos da doutrina, Sócrates e Platão.
Mas, se nós vamos fazer alguma avaliação dos outros filósofos, todos eles vão dar ideias que nós hoje estudamos e aprofundamos para nos melhorarmos. E quando a gente fala de imperativo, a gente vai para Immanuel Kant, porque ele trata disso e assim traz para a gente uma leitura bem grande disso. A gente pensa assim, Kant era espírita antes do espiritismo nascer. Porque ele diz o seguinte, que o imperativo é qualquer plano indicativo, qualquer movimentação que nós fizermos que deve ser posta em prática, mas que deve ser submetido à análise. Fé é somente aquela que pode ser encarada com a razão em qualquer época da humanidade. Então, ele já fala que o imperativo é essas ações que você deve analisar. Aí, nós já fazemos uma conexão com esse texto, com essa frase que nós temos, né, no Espiritismo muitas vezes dito e redito, que a fé é somente aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Aí ele fala que o imperativo já é um plano de ação que a gente deve fazer uma análise. E que aí, nessa análise, a gente deve verificar que motivação nós temos para agir em diversas situações da vida. Então, ele fala, o imperativo para Kant é qualquer movimentação que nós fizermos na vida, que nós devemos analisar e o que nos levou a fazer aquilo. E aí ele traz, sobretudo, o imperativo categórico. E ele fala que, além dessa análise, além das motivações, esse imperativo deve levar em considerações os princípios morais. Aí nós falamos, então, esse imperativo de que é uma imposição, se nós cruzamos com o imperativo categórico que Kant coloca, que Immanuel Kant coloca, a gente vai falar assim, poxa, já está bacana, porque é uma coisa que está se impondo, mas tem que ter princípios morais. Aí nós já estamos mais tranquilos. Não é um negócio de qualquer jeito. É um imperativo que requer princípios morais. E aí Kant também, nesse imperativo categórico, ele vai definir em 3 níveis, em 3 condições para que ele seja colocado. Que aí nós devemos avaliar o seguinte, que se a minha ação, se nessa movimentação que eu faço, para qualquer situação da vida, com qualquer motivação, se isso pode ser transformado em lei universal. Serve para mim, tem que servir para o universo todo. E aí, nós vamos lá no Cristo, porque aí nós estamos exatamente querendo dar aquilo que nós queremos receber. Porque muitas vezes nós nos defrontamos com dificuldades na vida e a gente passa a avaliar o porquê das dificuldades. E aí nós devemos colocar os princípios para que possamos resolver as dificuldades. Aí um dos primeiros princípios é, o que eu vou fazer? Eu posso aplicar em qualquer situação, em qualquer lugar do universo? Pode ser lei universal? Isso é que Kant coloca como imperativo. Eu posso impor isso, o que eu quero, em qualquer situação? Depois ele diz o seguinte, que essas ações, nas nossas relações, não devem usar as pessoas como meio, mas como fim, no sentido de o que eu estou fazendo vai beneficiar finalmente as pessoas em qual nível. E isso é bom porque nós passamos a entender que esse imperativo é uma imposição, mas uma imposição do bem. Do bem. Isso é muito interessante, a gente vai ficando mais tranquilo, porque muitas vezes, quando nós verificamos as passagens que tratam da fé, a gente fala, poxa vida,
teve dificuldade. Porque em Mateus, né, no capítulo 17, de 1 a 3, quando da cura do lunático, houve um problema da fé ali. Porque Mateus vai narrar para a gente que o Senhor disse, trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Porque eles não tiveram uma ação de tal forma que pudesse fazer aquela cura. Mateus também vai falar a respeito da incredulidade, porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz. E esse achar que não é capaz já vai bloquear a ação que está por ser feita, para se impor uma situação que vai beneficiar a nós e beneficiar os que conosco caminham. Porque quando os discípulos perguntam, por que nós não podemos expulsá-los? Aí lá em Mateus 17, 19, fala, é por causa da vossa incredulidade. Então a gente precisa, na fé, fazer algo racional. Algo que possa ser aplicável. E aí eu tenho como premissa que a fé está embasada em 3 aspectos. Que é nós planejarmos, nós nos organizarmos e nós executarmos. Porque quando Jesus disse, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível, se nós avaliarmos a fé nesses 3 pilares, de planejamento, organização e execução, qualquer montanha de qualquer nível, até as materiais, literalmente ditas, né? Porque nós sabemos que as montanhas colocadas no Evangelho são as de cunho moral. Nós verificamos, por exemplo, se nós queremos algo, vamos colocar uma coisa bem prática. Né? Recentemente teve o Enem e as pessoas tinham fé em passar. Aí se nós colocarmos esses 3 aspectos, o meu planejamento é fazer o Enem e passar. Isso é uma primeira perna da fé. Todo mundo pode querer fazer o Enem e querer passar. Isso não tem problema nenhum. Aí precisamos nos organizar. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Aí você faz todo um planejamento detalhado. Aí René Descartes, quando ele matematicamente quis provar Deus, ele fez até um esquema matemático. Dentro desse esquema ele falou o seguinte, você vai dividir o problema nas menores partes possíveis. Então, quando nós temos algum objetivo e colocamos a fé, fazemos primeiramente o planejamento, que é o acreditar que é possível, que a gente organiza, a gente deve fazer isso o mais detalhado possível para ter controle quando isso sai de um descontrole. Quanto mais detalhada a organização, melhor é para a execução. Mas muitas vezes nós fazemos o primeiro passo, que é acreditar que é possível, nós planejamos, nós nos organizamos, aí como nós vemos a dificuldade da execução da organização, a gente desiste. Aí nada pode ser transposto em uma montanha. Nenhuma. Mas aí a pessoa fala, não, se nós pegamos o exemplo, por exemplo, do Enem. Eu me organizei para passar, eu me programei para estudar, eu estudei o ano todo e não passei. Calma e elegância nesta hora, como diz um grande amigo meu. Não foi dessa vez, mas se continuar nesse processo, automaticamente você vai passar. Porque todos os processos de aprendizado se fazem por repetição. Porque é da lei. E é por isso que existe reencarnação. A gente vai fazendo e refazendo, e à medida que a gente persevera, a gente consegue. E às vezes nós somos imediatistas. Aí se nós pegamos o Enem como referência, que é uma coisa mais palpável, mas pegamos, por exemplo, uma doença terminal e falamos, eu acredito que eu vou sarar. Ponto 1 da fé.
Como é que eu vou me organizar para sarar? Bom, eu tenho que aceitar, tenho que buscar os tratamentos possíveis e realmente fazer aquilo que eles vão me indicando. Vai ser nessa encarnação que eu vou sarar? Pode ser que não. Na outra, pode ser que não. Mas que eu vou sarar, eu vou. Porque eu vou persistindo na execução de um planejamento e aquilo vai ser feito. Porque quando nós viemos na reencarnação, nós temos uma programação. Existe um planejamento, existe uma organização de como vai ser a reencarnação e nós executando, o objetivo é a melhora. E ela vai acontecer. E às vezes nós precisamos fazer essa repetição, essa repetição. Então, quando nós colocamos essas 3 pernas em qualquer situação da vida, nós conseguimos. Mas a pior parte, digamos, a parte mais difícil dessa fé raciocinada é a execução. Porque muitas vezes nós iniciamos, aí aparecem as dificuldades, a gente desiste no meio do caminho, e às vezes tem que recomeçar daquele ponto e recomeçar do zero. Mas sempre vai haver oportunidades. E aí, quando nós entramos no texto de Emmanuel, né, lá do Confia e Segue, Emmanuel tem uma característica que parece que ele escolhe as palavras minuciosamente para ir direto. Ir direto. As palavras dele, que ele vai colocando nos textos deles, sobretudo em todos os textos evangélicos, né, que ele tem, ele vai escolhendo para que nós, ao lermos, a gente vai aumentando a confiança, a gente vai sabendo o que a gente quer, como que vai se fazer, e aí basta nós fazermos a execução daquilo. Aí ele é bem direto, ele é bem incisivo nas orientações. Porque quando ele diz o seguinte, há quem diga que nenhum homem absolutamente sem fé, que existem homens absolutamente sem fé. No entanto, a fé expressa em si mesmo um agente indispensável nos mais simples processos da existência. Então, quem fala, eu não tenho fé, não tenho fé. Mas isto está intrínseco nas pessoas. Porque nos momentos necessários, ela vai aparecer automaticamente. Aí nós temos uma história do interior de Minas, ocorrida na década de 40, aquelas histórias boas de final de domingo, né? Com os senhores que nos orientam, que nos conduzem. E ele contava que um capataz da fazenda, todas as manhãs, quando eles chegavam para poder roçar e fazer as plantações, eles rezavam um Pai Nosso e uma Ave Maria. E o capataz, que não acreditava em nada, vinha e espalhava, né, aquele momento, e falava para eles, não é hora, nem precisa nem fazer oração, nem pedir para ninguém, nem acreditar em ninguém, nem ter fé em nada. Porque o negócio aqui é capinar, roçar, plantar e colher. E assim era sucessivamente. Eles reuniam e via esse capataz e tentava espalhar aquele momento de fé que eles tinham. E um final de semana, eles de folga na beirada de um rio, né, lá, aqueles trabalhadores, viram uma carroça descendo, descontrolada, morro abaixo. E quando ele foi aproximando, viram que era o capataz gritando, valha-me Nosso Senhor Jesus Cristo, valha-me Nossa Senhora, pelo amor de Deus, me salva, me acuda, pelo amor de Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E nisso, a carroça teve o controle, os cavalos controlaram, 2 cavalos da carroça controlaram, mais ou menos perto. Aí falou, mas você sempre quis tirar o nosso momento de fé durante o trabalho, por que agora você recorreu a Nossa Senhora, a Jesus Cristo? Aí ele disse, esse negócio de Nossa Senhora Jesus Cristo é só na hora que a gente precisa, viu? Então isso está intrínseco. Está intrínseco. Ainda que nós não queiramos, é imperativo, é impositivo de que nós vamos recorrer. Nós vamos recorrer. Porque nas mais simples coisas, desliga-se um motor do avião a 12 mil metros de altura, todo mundo ali dentro vai, nesse momento, buscar algum recurso extra. Vai
tendo fé ou não, vai buscar esse recurso. Então, Emmanuel, quando diz isso, isso é obrigatório, isso está em todos nós. Então, a gente não precisa se preocupar com aqueles que dizem que não e procurar em nós, sempre, antes de qualquer movimentação, buscar, porque isso é indispensável nas movimentações que a gente faz. Aí segue, Emmanuel, um companheiro nessas condições, talvez ainda não consiga assimilar a confiança nas leis divinas que os regem, mas não conseguirá dispensar a fé no trânsito das obras. E aí, quando Emmanuel fala das leis divinas, nós nos reportamos às vezes, né, e devemos sempre nos reportar às leis morais que o Livro dos Espíritos vai nos trazer, que são as 10 leis morais, né? Na terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque quando nós passamos a estudar essas leis, nós vamos cada dia mais planejando melhor, organizando melhor e executando com mais persistência. Executando com a certeza de que mais cedo ou mais tarde o resultado benéfico virá. Porque toda ação no bem, ela resulta num bem. Porque não tem outro resultado, por causa da lei. Certa feita, perguntando a um cantor por que eles eram um disco de platina, perguntando a respeito da história dele, eles contaram as histórias dele, normalmente há 20 anos atrás que essa história aconteceu, né, quando se tinha as premiações com disco de ouro, platina e sucessivamente diamante. E aí contou a história, e aquela história muito difícil do início, né, de quem começa todos os trabalhos. E aí o entrevistador perguntou para um deles: vocês tinham certeza que isso ia dar certo? Vocês abandonaram tudo e foram por esse caminho? Aí ele disse: toda a ação no bem resulta no bem. O que nos cabia era persistir. E nós persistimos. Aí está o resultado. Aí nós voltamos naquele trinômio de acreditar, planejar, acreditar, organizar e executar. Eles acreditaram que seriam cantores famosos, que poderiam levar a mensagem deles para o mundo através da canção. Se organizaram, nós vamos parar de fazer os trabalhos na roça, nós vamos para a cidade, nós vamos organizar assim, assim, assim. E ficaram anos a fio. São cantores hoje que têm mais de quase 50 anos de carreira. E às vezes nós queremos colocar nossa fé para resultados pão de queijo, né? Colocar no forno, esperar meia hora e tirar e usufruir. E não funciona assim. Não funciona assim. A gente precisa desse movimento. Aí, à medida que a gente vai tendo conhecimento dessas leis, a gente vai aumentando essa capacidade de entendimento. Quando a gente entende a lei de adoração, a gente verifica que a gente tem que fazer uma conexão e respeitar o Ser Supremo. Quando a gente entende a lei de trabalho, a gente verifica que nada vem gratuitamente, que é necessário o esforço, é necessário o suor. Porque entre a ideia e o resultado, 1% é ideia e 99% é suor. Todos nós sabemos disso. Aqueles que nos ouvem agora, cada um tem as suas atividades profissionais e sabe muito bem que em um determinado momento se teve a ideia de se fazer um trabalho específico, de procurar ganhar o pão de cada dia no trabalho específico. Mas entre a ideia e todos os meses ter os recursos suficientes, existe muito trabalho, existe muitas horas de preocupações, existe os ônibus lotados, existe as dificuldades das inter-relações. Mas uma vez que a gente sabe que a lei do trabalho é lei, que todo trabalho útil é trabalho, então a gente vai melhorando essa força que a gente tem em continuar. Em continuar, em continuar, em continuar. E a gente vai depois entendendo todas as leis, aí vai por lei de reprodução, de conservação.
Eu gosto muito da lei de destruição, porque todas as vezes que as pessoas ficam desesperadas, sabe? Ah, eu estou sem fé nenhuma, eu estou sem fé no mundo. Eu falei, por que, meu filho, que você está sem fé no mundo? Ah, nós estamos em guerra. Meu filho, é a lei da destruição. Tudo para melhorar é preciso, primeiramente, passar por um processo que, no nosso entendimento, está muito ruim, mas é o processo. É o processo. A manga linda, maravilhosa, em épocas de dezembro, novembro, dezembro, que a gente colhe no pé como é necessário que um caroço morra, seja destruído, quando colocado na terra. E tudo é assim, tudo é assim. Então, aí quando a gente vai entendendo isso, quando a gente está nas dificuldades, às vezes na enfermidade, às vezes no desemprego, passamos recentemente por um período muito grande de chuva, muitas pessoas perderam seus bens, houve movimentos de ajuda coletiva, mas quando a gente fala o seguinte, não, existem as leis de Deus, essas leis são naturais, o que está acontecendo é necessário, a gente vai ficar entristecido com as penas, entristecido com uma série de coisas, mas a gente vai ficar confiante de que aquilo é necessário e que se vai melhorar. A gente fica mais em paz. A gente consegue dormir melhor, a gente começa a sorrir mais, a gente começa a entender mais, e aí em volta da gente começa a ficar um ambiente mais saudável de se viver, ainda que com dificuldades, ainda que com problemas para serem resolvidos. E a gente vai entendendo todas essas leis. Aí quando a gente vai, porque quando Kardec inquiriu os espíritos superiores a respeito da divisão, né, desse capítulo dos espíritos, que ele coloca uma introdução, e depois coloca um fechamento, e depois coloca as 10 leis, ele falou que não tinha relação absoluta com as leis mosaicas, mas que ele poderia utilizar as 10 leis, e que a mais importante dela era a lei de justiça, de amor e de caridade, que englobava todas as outras. Então a gente vai tranquilamente andando por esse universo, e à medida que a gente vai entrando nesse universo de conhecimento das leis, a gente vai entendendo que a gente pode, e esse imperativo da fé é o que está realmente dentro de nós. Porque quando nós entendemos tudo isso, nós vamos nos conhecendo melhor e verificando o que nós podemos projetar com planejamento, porque nós precisamos ser racionais, porque aquilo que eu planejo para a minha vida não pode ser a mesma coisa que o Murilo planeja para a vida dele. Porque são individualidades que devem ter planejamentos diferentes, porque as condições são diferentes, os recursos são diferentes. E às vezes nós queremos fazer planejamentos para vencer obstáculos que nós ainda não estamos em condições de vencer. Então a gente precisa entender quem sou eu, quais são as minhas condições reencarnatórias, quais são os meus recursos e o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso? Então, eu podendo fazer isso, eu vou me organizar. Aí, eu me organizando, eu vou conseguir fazer. E eu conseguindo fazer, eu vou acreditar mais, pegar outro obstáculo um pouco maior, e assim eu vou sucessivamente conseguindo vencê-los. Então, Reginaldo, diga. você foi falando, eu fiquei lembrando de um outro livro, inclusive um livro não espírita. Aham. É um livro que chama Crer ou Não Crer, do Leandro Carnal com o padre Fábio de Mello. Eles têm ali um diálogo. Não sei se você já teve oportunidade de ler esse livro. Não, Mas não eu tive falo ainda que não. todos nós deveríamos lê-lo. Porque ele não tem Sim. cunho religioso, não. Ele tem uma discussão entre alguém que acredita em Deus e um filósofo ateu, acerca do processo da crença ao longo da humanidade, permeado
pelo conhecimento da filosofia. Então é muito interessante o livro. E em dado momento, eles vão chegar a uma reflexão de que a fé é algo natural, é um imperativo, é nato à condição do homem, e usam argumentos muito próximos ao de Emmanuel. E aí eles falam assim, quando a gente vai na padaria, a gente precisa ter fé no padeiro de que ele não pôs um veneno e que a gente vai morrer quando alimentar. Quando eu pego um táxi, eu tenho que ter fé no motorista de que ele vai me levar ao lugar que eu pretendo ir. E não que ele vai acelerar numa ponte e jogar com o carro do alto. Agora, se a gente tem na vida oportunidades de ter fé nas pessoas que são falhas, inclusive na condição de amar, como a vida não pode ser uma escola de acreditar em Deus e ter fé em sua ação, ele que é perfeito e tem esse amor abundante a se manifestar durante a vida. Então, quando eu li essa mensagem imperativa da fé, eu fiquei fazendo esse jogo, né, desses argumentos do Padre Fábio, do Karnal, que é um professor assim, inteligentíssimo, né? Admiro muito as obras dele, já li algumas. E aí, Emmanuel vem fechar com chave de ouro, né? Até em reflexões como essas. E é interessante porque Emmanuel vai colocar, porque de repente Karnal e Fábio Melo leram o texto primeiro antes de entrar no debate, certo? Possivelmente. E o que eu digo é o seguinte, tudo deve ser congruente. Essa questão do raciocínio é muito interessante, tudo deve ser congruente ao Mestre Jesus. Não importa de onde veio, como veio. Uma vez que conglui para o Mestre Jesus e para a Inteligência Suprema, está ótimo. Está ótimo. Que nós precisamos parar de colocar tags, de colocar rótulos. Definitivamente a gente precisa parar de colocar rótulos. É pensar, Padre Fábio de Mello, Leandro Carnal, Emmanuel Kant, Sócrates, Aristóteles, Murilo, Reginaldo, Patrícia, e etc, e etc. O que eles disseram? Tem congruência para o Cristo e do Cristo para Deus? Tem. Então, está ótimo. Porque Emmanuel vai dizer exatamente ainda que as pessoas não percebam, esses que dizem que não têm fé, vão usar a fé nas menores tarefas que lhes dizem respeito. E aí a gente vai lá para os livros dos Espíritos, por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? E é o porquê que move o mundo. Essas perguntas que movem o mundo. Uma amiga minha psicóloga, eu, jovem, adolescente, né, doido para transformar o mundo em 365 dias, né? Todo jovem quer fazer isso. Aí quando eu colocava, ela falava comigo assim, e daí? E daí? Eu ficava nervoso. Aí passaram-se os anos, a gente vai entendendo, esse daí dela era. Tudo bem. A partir daí, o que mais que você pensa, o que você mais medita, quais são todas as soluções possíveis, quais são os processos possíveis para conseguir isso que você está querendo, ou embasar esse argumento seu. E eu ficava nervoso, porque ela colocava para pensar e pensar e perguntar e perguntar. Mas por que isso acontece? Que em todas essas, vai na padaria, pega o táxi, por que isso acontece? Porque Deus está na consciência. Então, automaticamente, a gente busca essa centelha divina. A gente vai buscar automaticamente, querendo ou não querendo. Eu tenho nas minhas viagens conhecidos meus que são muçulmanos. Aí, como o mundo se abriu, toda a informação chega em todo lugar. Aí um deles, assim, cabeça um pouco mais aberta, fala com ele de Jesus. Fala, rapaz, não conheço, nunca vi, mas já ouvi falar. E o cara é gente boa, viu? Pode até não ter existido, pode ser até uma história inventada, mas uma história boa.
Só não posso falar junto aos meus. Mas eu tenho comigo que, ainda que seja uma história inventada, é uma história muito boa para se contar para os netos. Mas por quê? Porque essas leis, né, que são as leis divinas e naturais, elas estão na consciência da gente. A gente só vai desenvolvendo e aumentando essa fé. Então, querendo ou querendo, na padaria, de táxi, aonde for, a gente vai ter que ter essa fé para colocar, para que as coisas se resolvam. Isso é feito instintivamente, obrigatoriamente, nós fazemos isso sem perceber. Porque Emmanuel fala do motorista, ele fala, quando nós colocamos um dinheiro numa casa bancária, num banco, você precisa, porque olha que interessante que é, porque às vezes nós falamos o seguinte, eu preciso de um monte, né, nós colocamos a questão dos bancos, né, que Emmanuel cita aqui. Aí nós falamos, eu preciso de ter uma economia para dificuldades futuras ou para uma tranquilidade financeira. Sonho de todo mundo. Montanha que todo mundo quer transpor. E aí você vai lá e fala, eu vou confiar no banco X. E começa a aportar. Aí você faz um planejamento de ter uma tranquilidade financeira, faz a programação e vai fazendo. Mas você precisa, pela parte do acreditar, automaticamente acreditar que aquilo vai funcionar. Aí a fé agindo aí. Não tem como a gente fugir. Quando a gente vai ao médico, que o médico receita, você automaticamente acredita que aquele ser é um ser que trabalha com justiça, amor e caridade e está fazendo o melhor por você. E todo esse processo vai ser feito porque nós queremos, no final das contas, ser feliz. E é interessante porque essa felicidade que todos nós buscamos, ela é colocada no Evangelho segundo o Espiritismo na introdução. Porque quando Kardec trata das questões, ele fala, o que nós vamos tratar é das questões morais. As outras questões relativas aos evangelhos são questões discutíveis. As questões morais, não. E esse é um roteiro infalível da felicidade vindoura. Isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí quando a gente fala o seguinte, vale a pena pegar o manual e ficar com o manual debaixo do braço? Vale a pena. Vale a pena. Porque a gente vai lendo, vai meditando, vai questionando, vai fazendo avaliações se o planejamento foi feito de tal forma que pudesse ser alcançável, se a organização foi bem feita e se eu estou fazendo a minha parte. Faça a tua parte, que o céu garantirá o resto, não é assim? Aí as pessoas ficam meia, vai garantir de que jeito? Porque nós vamos emitir energias e bons espíritos chegarão até nós e começam a intuir, começa a se organizar e a gente vai por lei de atração atraindo as melhores energias, as melhores pessoas em volta. E as coisas vão funcionar. Não existe um milagre, não existe prediletos e nem malditos. Tudo é questão de como é que eu quero fazer, como que eu vou fazer, se eu estou fazendo. Porque a gente busca a felicidade. E aí, o que é a felicidade? Porque a felicidade, segundo Kardec, é relativa a cada um. Que, por exemplo, se eu disser para algumas pessoas do meu convívio que eu consigo ficar de meio-dia às 8 horas da noite trancado numa sala, estudando a doutrina, estudando o evangelho, lendo, ele vai falar, você é louco, velho. Vou falar assim, cara, a minha felicidade é essa. Você não sabe como é que eu saio até pisando nas nuvens quando eu termino. Porque é relativa, cada um vai falar, para mim é isso. Mas deve haver uma felicidade que seja uma felicidade geral. E quando Kardec estava preocupado com isso, como é que nós vamos colocar para as pessoas o que deve ser felicidade em termos gerais? E eles falam, as questões materiais é ter
o necessário. Aí Chico já dizia, olha, todas as vezes que for querer alguma coisa, pense 10 vezes. E tem que responder para você mesmo, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Se de uma das 10 vezes assim, eu não sei, não vai não. Que seja comprar um par de meia. Porque vai trazer transtorno se nós passamos a adquirir mais do que nós necessitamos materialmente falando. Vai trazer transtorno. Todos nós que estamos envolvidos agora nesse estudo, nós sabemos que quanto mais nós adquirimos, mais responsabilidades e muitas vezes nós temos excessos de muitas coisas que trazem mais dissabores do que felicidade. Então o ditado, se você não é um sitiante e compra um sítio, tem duas felicidades, na hora que compra e na hora que vende. São ditados que se dizem por aí, porque a pessoa está querendo aquilo que não é necessário para ela. E tem pessoas que precisam comprar aquilo porque a vida delas está diretamente envolvida com aquilo. Então, para elas é necessário. Então, quando ele fala com relação à vida material, é após o necessário cada um sabe o que é necessário e o que não é. Mas muitas vezes a gente esconde nós mesmos não querendo nos conhecer. A gente vai gerando as dificuldades. E com relação à vida moral, eles falam, uma felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí Emmanuel fala, imperativo da fé. É isso aí. É isso. Toda a Reginaldo, é tão bonito a gente perceber que a fé é algo tão natural e ela é desenvolvida a partir do momento em que a gente percebe essa naturalidade. Porque ela já está aqui dentro da gente. A gente só precisa acessar. Num primeiro momento, dá medo acertar na fé, apostar na fé. Dá medo, porque é ir ao encontro do desconhecido. A verdade é que o Espiritismo, as mensagens dos espíritos superiores, eles vão tirando esse véu. E aí vai passando o medo e o conhecimento passa a ser algo tão racional, tão plausível, tão palpável, que vira algo do seu cotidiano. Então, às vezes, quando a gente vai falar dessa nossa fé na imortalidade da alma, dessa corrigenda do espírito em progresso, da assistência dos bons espíritos para a gente que está aqui encarnado, nessa luta contra nós mesmos, as pessoas ficam olhando, às vezes, com aquela cara, eu estou conversando com um louco, ou que confiança é essa? E aí eu lembro da Maíse, da Comunhão Espírita de Brasília, ela fala assim, que ela nunca viu uma religião onde tem mais loucos que os espíritas. Ela, é assim que ela fala no meio de uma palestra dela, inclusive que eu assisti ontem. Gente, essa loucura que nos garante auxílio, serenidade, amor, comunhão com o Pai, que nos induz à caridade, é uma boa loucura. Boa. Até porque, julgados por loucos, nós o somos desde sempre. Nós fomos julgados de louco durante toda a história. Ou a gente acha que Jesus foi bem compreendido na inauguração da Boa Nova? Claro que não. Era um louco. Tudo que rompe com a normalidade faz bem. Porque nos incomoda, nos tira da zona de conforto. E aí a gente só tem que discernir o quanto que ferir a normalidade pode ser prejudicial quando a gente fere os princípios morais. E aí toda comparação precisa de uma métrica. E o nosso grau de comparação, o grau da métrica nossa é Jesus. Exatamente. E aí quando Kant diz, quando você quer ser imperativo nas suas ações, você precisa colocar as leis morais. E as leis morais vêm de onde? Vêm de onde? E aí a gente precisa ter essa referência. O que eu estou fazendo está em acordo ou desacordo com as leis morais? Está em desacordo? Então não é bom. E essa loucura
Porque isso é consolador, porque esse espiritismo, ele é consolador de verdade, verdadeira mesmo. De levar para a padaria, para o Uber, sabe, para amanhã cedo dentro do ônibus. Se eu vou fazer um trabalho aonde que ele está embasado dentro de uma lei de trabalho, onde eu tenho respeito pelos meus superiores, e eu sou um inferior, ou quando eu sou um superior, eu tenho respeito pelos meus inferiores, que é tratar no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como dar errado. Não vai dar errado. Não vai dar errado. Às vezes me perguntam, que eu não sei, porque eu viajo há tantos anos para lugares inóspitos, as pessoas falam, como é que você vai para um lugar que você não tem a mínima noção do que pode acontecer? Eu digo, a minha fé me leva, me traz. Eu tenho confiança plena de que eu estou indo fazer o bem, estou com essas métricas que você colocou muito bem estruturadas, e aconteça o que acontecer, eu vou estar amparado. E aí, quando as pessoas falam, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco, não tem loucura nenhuma. É acreditar e colocar em prática aquilo que a gente acredita que é possível. E sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. O que a gente precisa entender é, se passamos por uma dificuldade, ela é inerente ao processo, às vezes está lá dentro daquela leizinha de destruição, mas que posteriormente vai melhorar e a felicidade ela vai se estabelecer. Porque é imperativo. A felicidade é imperativa, porque a fé é imperativa, ela está dentro de cada um de nós. Precisamos acalmar os corações e seguir. Acalmar o coração e seguir. E quando necessário for, se preciso for, chorar. Eu acho ótimo as lágrimas, porque as lágrimas é o primeiro remédio da alma que a gente tem, gratuito, não precisa receita, não precisa nada. A gente chora, as lágrimas lavam e a gente segue. Porque a vida não é fácil para nenhum de nós, mas a fé está aí, imperativamente dentro de cada um. Pegar e loucamente sair pelo mundo com a métrica, o Cristo Jesus, né? É isso. Reginaldo, a gente queria te agradecer muito, porque é muito bom falarmos de Jesus, mas é muito bom nós falarmos de Jesus nesse conhecimento que a doutrina nos traz, com a leveza que você conduziu esse estudo. Porque quando a gente fala de fé, a gente fala de algo muito íntimo, e de uma relação mais íntima ainda, e pessoal, que é entre nós e Deus. E nessa relação, ninguém entra, ninguém interfere, ninguém fomenta, a não ser nós mesmos. E em muitos pontos você nos incomodou. Você nos incomodou a criarmos essa responsabilidade na condução da própria fé. Numa fé que não basta tirarmos bons momentos para estudar, refletir e meditar, mas numa fé que se faz viva e se transforma em ação. E aí, para a gente terminar essa nossa live, esse nosso momento de estudo, a gente queria deixar só alguns recadinhos aqui antes da nossa prece final, que é que esse estudo vai estar disponibilizado. Oi. Eu queria colocar uma última informação. Pois não. Filho querido, apressa-te e vai ao encontro da felicidade, rumo para o outro para o qual foi criado, fruto do trabalho que operastes. O Evangelho é pregar, na palavra e boas ações, forma momentos sublimes de encontros fraternos e emoções. Na seara do Nazareno, não falte a alegria, mesmo na dor, pois todo lugar se faz terreno de consolo, trabalho e amor. E quer, como filho, chegar ao reino que Jesus anunciou, não se entregue ao marasmo e inércia, pois o reino já chegou. Esse imperativo da fé é o reino que já chegou.
Maria de Lourdes, vovó Conga. Mais uma para nos ajudar a seguirmos. Dá seus recados. O meu já foi dado. Agora eu fiquei assim, com o olho aqui cheio d'água, graças a Deus que está dando reflexo. Ô, Reginaldo, é muito bom quando a gente tem o consolo da convivência com os espíritos. O Versos para a Alma, que é esse livro que a gente teve a graça de receber, com a vovó Maria Conga, esse aí, que a gente teve a graça de receber com a vovó Maria Conga, que posteriormente deu o nome de uma de suas encarnações como Maria de Lourdes, traduz para a gente tanta expressão de amor com simplicidade, fomenta tanto a fé de uma maneira pé no chão, que às vezes a gente tenta complicar tanto. E é nessa expressão que a gente tenta conduzir a nossa casa, com o pé no chão, mas ao mesmo tempo sem deixar de sonhar e de se atrever em muitos momentos em se atirar no escuro, apostando naquilo que a espiritualidade nos fala. Então, por exemplo, quando a espiritualidade nos convidou a retomar os estudos nas terças, durante 2 dias eu não consegui nenhum palestrante. Na hora que deu uma semana, nós preenchemos 95% do ano. Acabou. E aí, na semana que vem, esse ano a gente está estudando, em alguns momentos, o livro O Céu e o Inferno, de Kardec. Então, semana que vem, a gente vai receber o Isaías para falar sobre o 3º capítulo da primeira parte, o céu. E nessa essa aposta também se manifestou pelo canal do YouTube. A gente foi convidado a se atrever a ir um pouquinho mais. E a gente achou que não ia dar certo, ninguém sabia nem mexer na internet, não sabia fazer um vídeo. Nós temos vídeos com quase 1000 visualizações, mesmo tendo 130 e alguma coisa de inscritos só. Então, esse estudo nosso, inclusive, amanhã já vai estar lá disponível para que todos tenham acesso. Dizer que todos os dias de manhã a gente libera um link com o estudo diário. A espiritualidade nos aconselhou estudar o livro Amizade de Meimei, Psicografia de Chico Xavier. Então, cada dia, por volta de 6 e pouquinho da manhã, eu já disponibilizo o estudo do capítulo do dia. No máximo, estourando 20 minutos, mas cada dia trazendo uma reflexão. Então, aí fica também o convite para que as pessoas possam ter acesso ao link, ou pelas redes sociais, ou solicitando para entrar no grupo informativo, onde a gente disponibiliza, e somente a gente tem condição de colocar alguma coisa nesse grupo, até para não encher telefone de ninguém, mas para ter acesso aos estudos diários. E dizer que nessa caminhada nós vamos começar a construir nossa sede. Essa sede super simples, num lote super arborizado, no meio da natureza, algo pensado, refletido e assim, orientado passo a passo pela espiritualidade. Do jeito que a gente sonhou? Não, do jeito que a espiritualidade sonhou. Então, assim, uma proposta muito diferente da forma do centro que a fraternidade vai acontecer, que a fraternidade vai desenvolver. Então, também, deixar aí esse pedido de ajuda para as pessoas que se acharem aí tocadas, entrem em contato com a gente pelas redes sociais e a gente passa, né, tudo aquilo que a gente necessita para edificar a fraternidade e a gente ter esse cantinho para colocar os trabalhos todos da espiritualidade em prática. Então, vamos encerrar. Você faz a prece para a gente, Reginaldo, por favor? Faço sim, com o maior prazer. Mestre amado Jesus, nos encontramos mais uma vez, reunidos em teu nome, com a certeza que está entre nós, através dos seus emissários de luz, de amor e de caridade. Ainda, Senhor, temos as nossas dificuldades para vencer, mas sabemos
Se elas se apresentam, igualmente se apresentam as condições necessárias para que elas possam ser solucionadas. Confiando, seguindo, trabalhando, acreditando sempre que dias melhores virão a partir do que nós realizarmos nos dias de hoje. Lhe rogamos, Mestre, que não nos deixe cair em tentações, que não nos deixe desanimar, que não nos deixe desacreditar. Que a Tua paz, Senhor, que nós tanto buscamos, possa ser feita por nós mesmos, junto aos nossos que conosco caminham todos os dias. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, junto aos nossos amigos encarnados e aos nossos amigos e ainda desafetos desencarnados. Que todos nós, em Teu nome, possamos buscar a luz dia após dia e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Reginaldo, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima oportunidade, viu? Muito obrigado, que Jesus seja conosco. Tchau, Que assim tchau. seja. Fica com Deus.